Bom, vamos lá. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando aos bons espíritos que possam nos auxiliar nesta noite, para que possamos compreender as lições aqui estudadas. Pedimos o amparo por todos aqueles que já estão aqui participando, aqueles que ainda vão entrar e aqueles que depois vão ver a aula gravada, que todos possam ser amparados na compreensão do ensinamento a ser nos dado. E assim nós pedimos a permissão para iniciar, oferecendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Então vamos lá. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Alguém gostaria de ler o item 51? Eu vou começando, depois, se alguém quiser continuar, a gente vai trocando. No último item, né, falou da terceira revelação. E falou que a terceira revelação é a doutrina espírita, que ela chega numa época em que a humanidade já está desenvolvida, né, intelectualmente, e tem mais condições de compreender, né, essa revelação. E aí ele fala que o homem já tem condição de compreender as coisas por si mesmo, né? Então vamos ver o que ele continua falando aqui. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindos de uma mesma categoria de espíritos, e ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger tudo o que ocorre, e por isso mesmo incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum, apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestassem, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas, quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que, em 100 outros lugares, se obtinha mais ou melhor. É interessante, né, essa questão, porque
como que ele consegue, né, a comunicação de espíritos em várias partes do planeta, né, para trazer esses conhecimentos. E todos eles, né, embora de diferentes partes, que eu acho que isso é o que faz dar mais credibilidade ainda, né, a essa filosofia espírita, porque entre pessoas que não se conhecem, não têm nenhum vínculo, mas trazem a essência, né, a mesma essência do que é passado. Alguém quer comentar? Porque se viesse de uma única pessoa ou de um único lugar, poderia não ter a mesma credibilidade, né? Porque assim, ó, eu leio uma coisa, tenho uma compreensão. Outra pessoa lê, tem outra compreensão. Uma pessoa vivencia um fato, tem uma compreensão. Outra vivencia, tem outra compreensão. Então, assim, a gente acaba sendo não, compreendendo de acordo com a experiência anterior que a gente tem a respeito daquele assunto, né? Agora, quando vem de muitos espíritos, de muitas partes, e dizendo a mesma coisa, não é possível que está todo mundo errado, né? Poderia qualquer um dizer que não era que não é verdade, né? Que é algo que ele inventou ou que ele criou da cabeça dele, né? Então, assim, Ex como que contesta várias pessoas em vários lugares diferentes falando o mesmo idioma, a mesma linguagem. exatamente. Tudo bem? Podemos continuar? Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas. A confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que ela prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário grupar os fatos espalhados para se lhes apreender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças, vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso uma palavra,
um centro de elaboração, independente de qualquer ideia pré-concebida, de todo preconceito de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. Eu fico pensando assim, é interessante, né? Porque cada livro da codificação, ele olha por um viés, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente vai lendo, a gente percebe que, no fim das contas, todos falam a mesma coisa, né? Em palavras diferentes. Mas, se a gente for pegar também as obras, como que fala, não é intermediárias, posteriores, né? Por exemplo, quando a gente pega André Luiz, Joana de Ângeles e outros autores, a gente vê que isso continua, né? Por exemplo, a Joana de Ângeles vem falar da doutrina espírita num viés psicológico, o André Luiz vem falar num viés mais ligado à medicina, né? Então, isso continua, né? E por que que eu penso que teria que ter sido assim? Porque se fosse tudo igual para todo mundo, muita gente não teria compreendido, não teria condições de compreender, né? Então, dividindo assim, facilita a compreensão, porque às vezes uma pessoa ela tem mais facilidade para estudar filosofia, outra já gosta mais da área da medicina, outra já gosta mais da área da psicologia, outra já gosta mais da natureza em si, né? Então, cada um tem uma, não diria habilidade, mas tem uma direção, uma coisa que gosta mais. E se a gente for pensar, cada um que toma um rumo, mas a essência está em toda parte, né? Então, na essência, todos estão dizendo a mesma coisa. E é isso que é bonito na doutrina espírita, né? E sem contar, quando a gente para pensar sobre isso, vamos pensar na organização de todo o trabalho, né? Porque são muitos assuntos para se abordar, são muitas coisas que a gente tem que, para poder aprender, muita coisa para poder observar. Então, e aí eu retomo, eu reitero o que você disse. A Joana tem uma parte psicológica, o outro tem mais uma parte diferente. Um tem uma linguagem mais formal, o outro tem uma linguagem mais comum, né? Então, assim, engloba todos, sem esquecer, sem faltar absolutamente ninguém. E aí, como são muitas coisas para se estudar, divide-se. Quando a gente estuda a Joana de Ângeles, por exemplo, tem uma parte que ela conta como que foi para montar todo esse processo de trabalho que ela tem aqui, né? E aí conta que chamou fulano para a área tal, ciclano para a área tal, cibertano para a área tal. Então, assim, e todos esses, nenhum deles sai fora do que está escrito nas obras de base, tudo baseado nas obras de base, porém, cada um com determinado sentido, né? Aspecto, né? Isso, exatamente, com determinado aspecto. Pode falar, Simone. Também tem aquela situação, né, que o homem não é de confiança, né? Já pensou se fosse dado a apenas uma pessoa toda a revelação? Que poder ele teria? Será que ele não Exato. teria sucumbido, né? E feito as suas próprias adaptações? Eu tenho todo o poder do conhecimento, está tudo na minha mão, não é? Então, é de uma sabedoria
inimaginável você colocar essa verdade espalhada pelo mundo todo. E aí ele teve a possibilidade de fazer essa organização, né, das mensagens recebidas, fazer essa peneirada aí, e surgiu como um conciliador das informações tão importantes. Mas se tivesse tudo sendo canalizado para uma pessoa só, um ser humano, que tem tantas faltas, né, que se deixa muitas vezes se envolver pelo orgulho, olha o risco que a doutrina teria caído, né? Então, é tudo muito perfeito. Eu falo que é uma engrenagem que não tem um dentinho fora do lugar, né? Perfeita. Exatamente. Se só eu sei, né, posso manipular e ninguém vai saber que foi manipulado, porque só eu sou conhecedor daquele assunto, né? Bem colocado. Exatamente. Alguém quer continuar a leitura? Quer continuar, Simone? Ou a nossa coleguinha pode continuar também. Arielle. Por enquanto, eu ainda estou sem o livro. Na próxima semana já vou estar com o livro. Meu cachorrinho está latindo desesperadamente para uma pessoa na rua, não tem jeito de eu ler. Depois, quando silenciar aqui, eu leio um pouquinho. Tá bom. Então, item 53. De todas essas Você coisas... não vai ler a observação do item 1 do Livro dos Espíritos? Eu achei ela tão boa. Ela é longa, mas eu achei ela interessante. tá. Não tem para você? Tem, só... tá certo, é porque eu não olhei o número 5 aqui, né? Então, vamos lá. Nota de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico pela dedução das consequências morais dos fatos, que considerou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita, foi desde o seu aparecimento o ponto de união para o qual convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, que até então era conservado no domínio das experiências curiosas. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que exprimia os sentimentos dela, correspondia às suas aspirações e encerrava também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se ele estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? De certo, não foi o homem, que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia que não fenece quando emanada de uma fonte superior ao homem. Essa espontânea concentração de forças dispersas deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, em que se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos nascidos da doutrina, dos resultados morais, das dedicações, dos desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas por meio de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos irrecusáveis, aqui se deduzirão com o tempo todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme, que em parte é o que a gente comentou, né? Item 53. De todas essas coisas, originou-se dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, as outras encaminhando-se do centro para a circunferência.
Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado a diversidade das fontes donde promanou. Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco, devido ao isolamento em que ficaram, diante da ascensão da opinião da maioria, na qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem e estimam de um extremo a outro do mundo. Sentiram-se assim mais fortes os espíritas, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não mais se viram isolados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço a prendê-los à grande família. Não mais lhes pareceram singulares, anormais, nem contraditórios os fenômenos que presenciavam, desde que puderam conjugá-los a leis gerais de harmonia, perceber num piscar de olhos toda a obra e descobrir um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto. Aí tem outra nota, né? Nota de Allan Kardec, significativo testemunho, tão notável quão tocante dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritas, pela conformidade de suas crenças. São os pedidos de preces que nos chegam dos mais distantes países, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feitos por pessoas de religiões e nacionalidades diversas e as quais nunca vimos. Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova de que por toda parte o espiritismo lança raízes fortes? Digno de nota é que, de todos os grupos que se têm formado com a intenção premeditada de cindir, proclamando princípios divergentes, e de tantos outros que, apoiando-se em razões de amor próprio ou de outras quaisquer, para não parecer que se submetem à lei comum, e por considerarem-se fortes o bastante para caminhar sozinhos, julgando-se possuidores de luzes suficientes para prescindirem de conselhos. Nenhum chegou a constituir uma ideia que fosse preponderante e viável. Todos se extinguiram e ou vegetaram na sombra. Nem de outro modo poderia ser, dado que, para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfações, esses grupos discordantes rejeitavam princípios da doutrina, precisamente os mais atraentes à nela, o que de mais consolador, de encorajador e de mais racional ela contém. Se tivessem compreendido a força dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não se teriam embalado com ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo, o pequeno círculo que constituíam, não viram nos seus novos adeptos mais do que uma camarilha facilmente derrubável por outra contrária. Era equivocar-se de modo singular no tocante aos caracteres essenciais da doutrina espírita, e semelhante erro só decepções podia acarretar. Em lugar de romperem a unidade, quebraram o único laço que lhes podia dar força e vida. Veja-se, Revista Espírita, abril de 1866, o Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo independente. Eu podia ter buscado essa referência aqui, eu não fui ler.
Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos isolados em condições de saber o que se dizia a alhures, necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. E esse foi o trabalho do Kardec, né? Reunir todas essas instruções. Aí eu fico pensando assim, né? Naquela época, que se fosse hoje seria fácil, né? Porque hoje a gente tem a internet, a gente se comunica com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Mas naquela época não tinha internet, né? Como que essas comunicações chegavam, né? Como que essas correspondências chegavam? Porque a maioria chegava através de cartas, né? Vinha de todas as partes. Como que ele conseguiu fazer tudo isso, né? É uma coisa que é divina mesmo. E o tempo que levou, né, para uma correspondência entre uma correspondência e outra. Pois é, mas se a gente for pensar no tempo que ele teve para fazer a codificação, não foi um tempo tão grande assim, né? Para, assim, para ele conseguir comunicação, para essas pessoas terem acesso a ele, né, terem o conhecimento da existência dele e mandar essas comunicações, né? Pensa. Só uma coisa divina mesmo, né? Eu acho que para ter tempo hábil para isso tudo, os médios foram intuídos a escrever para ele. Ele não foi fazendo os questionamentos, porque não teria esse tempo hábil, né? Eu acho que as intuições da egrégora de luz que estava se preparando para fazer esse trabalho, né? Essas publicações, eles foram intuindo os médios do mundo inteiro para escreverem para ele, dizendo, né, as opiniões, os conteúdos que ele estava amealhando, né? Então aí chegou para ele, porque não teria realmente tempo hábil para ele mandar a pergunta, esperar a resposta, elaborar, não teria como, com aquela limitação de comunicação, né? Pois é, muito. É só uma coisa divina mesmo para acontecer dessa forma. Quem ia falar? Só uma pergunta, não, só uma observação. No caso aí, quando eles fizeram um apanhado, né, que Allan Kardec fez, a espiritualidade já estava trabalhando em todos os setores, não? Nesse caso, Sim, para poder ter essas respostas. Assim, o sim, trabalho foi assim, físico, né? Mas no plano espiritual, eu acredito que o trabalho foi bem maior, né? Para claro. poder se materializar essa obra para a gente, né? Então, tem um livro da Joana de Ângeles, é Após a Tempestade, Ângela? Acho que é Após a Tempestade. E ela conta lá no livro como que foi o trabalho no plano espiritual. É um livro bem antigo que o Divaldo escreveu, psicografou bem no início lá. Aí ela conta lá como que foi esse trabalho. Mas assim, o que chama a atenção é como que, né, esses médiuns espalhados por todo o mundo, porque não foram de um lugar só, né? Como que eles tiveram o acesso, né, o conhecimento de... Porque, assim, o acesso chegou a eles de alguma forma. Como que eles sabiam que o Kardec existia? Porque naquela época a gente nem não tinha televisão, não tinha comunicação assim, igual tem hoje, né? Então, a comunicação que acontecia entre os povos era através de carta, era levada através de navio, né? Era tudo muito mais
difícil. E como que ele conseguiu juntar tudo isso, né? É só porque a espiritualidade estava trabalhando junto, né? A espiritualidade... Peraí, gente. Onde existem os moldes perfeitos de tudo que existe no mundo material. Nesses planos. Alguém queria ver televisão. Foi Maria. É porque estava uma música baixinha ali, aí de repente acabou, passou para um vídeo. Falei, oh meu Deus. Mas assim, é muito interessante, né? Como que tudo aconteceu. E foi esse o, vamos dizer, eu acho que o pulo do gato da espiritualidade, né? Dos espíritos que coordenaram todo esse trabalho. E que usaram todos esses médiuns, né? Para levar essa mensagem, para chegar até o Kardec, para ele organizar. Se a gente pega o Evangelho, por exemplo, lá, quando a gente vê as instruções dos espíritos, cada instrução vem de uma parte do mundo, né? Então, mas de repente pode ser exatamente isso que a gente fica pensando que nos leva a crer na espiritualidade. Exatamente. Que faz a gente acreditar, né? Porque só pode ter um dedinho da espiritualidade. Vamos continuar? 54. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo, o ensino que ministram, pois eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida a opinião para os assimilar. Só um minuto, Lu. Maria Aparecida, você desliga o áudio para a gente, por favor? Tá dando um pouquinho de interferência. Isso, garota, obrigada. É mesmo de notar-se que todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Eu acho interessante aqui, quando ele fala dessa gradação, né? Não vem tudo de uma vez, né? Ele vai organizando de uma forma tão didática que facilita o processo. E outra coisa, lá no livro da Joana, ela também fala assim que além das pessoas, né, dos médiuns que escreveram, que enviaram para Kardec, tinham as equipes também que auxiliavam e preparavam e intervinham no processo da inteligência mesmo, da compreensão, né, da inteligência, da intelectualidade, para quem fosse ler os livros, para quem fosse ler as obras, compreendessem. Olha como que o trabalho é... E a gente sente isso quando a gente, por exemplo, está estudando Joana de Ângeles, né, Ângela? A gente sente esse amparo
da espiritualidade, porque quando a gente começou, gente, a gente tinha tanta dificuldade que a gente lia uma página com o dicionário do lado, assim, ó, procurando as palavras para poder entender cada parágrafo que a gente lia. Porque, assim, são muitos termos que não são muito comuns da nossa linguagem agora, né? E para a gente entender, a gente tinha que buscar isso. E hoje a gente percebe o quanto a gente já está conseguindo, né, avançar a nossa compreensão, e a gente sabe que a espiritualidade está trabalhando, né, nos aspectos da nossa inteligência, para a gente compreender. Porque aqui mais para trás ele falou que a espiritualidade auxilia no processo da evolução. Então, isso é uma forma de auxiliar no processo da evolução, é nos ajudar a gente a melhorar a nossa condição de aprendizado, de inteligência, de intelectualidade, né? E isso a Lu tá falando, e aí tá falando de Joana, por exemplo. Mas o que a Lu tá falando é que tem antes de iniciar todo o trabalho da Joana com o Divaldo, então, assim, antes de vir mesmo para o plano espiritual, foi feito todo um trabalho, né, na crosta, então, assim, né, não na Terra em si, falando em grosso modo para que entenda, né, no plano, em cima da Terra, para que as energias densas se dissipassem e abrissem caminho para as energias positivas, para que o trabalho pudesse ser feito, para que as pessoas pudessem sentir, entender, e para que a espiritualidade maior pudesse trabalhar aqui na Terra. Então, assim, não é um boom, né? Não começa-se aqui. Então, tem todo um trabalho espiritual para que não dá para eliminar de tudo, não é? Mas, tipo, dar uma limpada nas energias em volta para que a gente consiga ter acesso ao que a espiritualidade precisa passar para nós. Inclusive com Kardec, né? Exatamente. E uma frase que está bem aqui nesse final dos parágrafos que você leu, Luziana, fala assim, ó, e quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Então, quando é o momento, tudo se canaliza e se forma a mensagem que foi transcrita, né? Então, vai fazendo apuração, é agora, é isso, aí a coisa flui, como se um passe de mágica, né? Interessantíssimo. Isso é tão interessante, eu fico pensando assim, ó, por exemplo, assim, foi uma coisa que aconteceu comigo essa semana, porque lá com a Joana de Ângeles, a gente está estudando que a gente precisa de aprender a lidar com as emoções, a lidar com as experiências do dia a dia, e que quando a gente aprende a lidar com essas experiências, quando a gente aceita, quando a gente perdoa, quando a gente se permite vivenciar as experiências, mesmo que elas sejam dolorosas, a gente, de uma certa forma, a gente protege o nosso corpo, né, dando saúde, por exemplo. Quando a gente não consegue lidar com as emoções e a gente vai guardando e acumulando as coisas, a gente fica doente, né? E aí eu estava lendo, nós estávamos fazendo culto no lar, e aí eu achei uma página uma parte lá do Evangelho, que eu até deixei ela marcada aqui, que foi lá no capítulo 6, que fala do Cristo Consolador, o Espírito de Verdade em Harvard, 1861, e que ele fala exatamente isso, ó. Ela termina assim, ó, o sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito.
Aí eu falei, nossa, gente, olha o que a gente está estudando lá na Joana de Ângeles, também está aqui no Evangelho. E eu já tinha lido isso, mas a minha ficha não tinha caído, né? A gente, é o que ele fala aqui, que às vezes a gente não está preparado para compreender os assuntos, né? Mas aí, quando a gente adquire um certo conhecimento e a gente volta e lê novamente, a gente percebe aquilo que a gente não tinha entendido. Por isso que o Evangelho não só o Evangelho, né? Mas as obras básicas são livros para ser estudados e não para ser lido uma única vez. Porque a cada vez que a gente lê, a gente percebe uma coisa que a gente não tinha percebido antes, né? Mais algum comentário? Continuando aí, então, item 54. Todavia, tem uma nota aí, nota de Allan Kardec. Esse é o objeto das nossas publicações, que se podem considerar o resultado de um trabalho de despojamento e renúncia. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões não são apresentadas em forma de princípios. Somente depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais lhe podem imprimir força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral, não representa de modo algum o produto de um sistema pré-concebido. É isso que constitui a sua força e lhe garante o futuro. A escolha de Kardec, né, por ser um professor, por ser um cientista, que tudo ele fazia experimento, né, para avaliar, isso auxiliou bastante, né? O Kardec foi escolhido a dedo para fazer essa tarefa, mas ele, lá no livro da Joana, por exemplo, eu acho que é no livro da Joana que eu li, ele poderia ter dito que não aceitaria fazer o trabalho, né? Ele reencarnou para essa missão, mas ele poderia ter escolhido. E aí eles falam assim, que se ele não tivesse feito, eles teriam escolhido outra pessoa, mas ele fez o trabalho muito bem, né? E foi assim, escolhido com muita sabedoria, até pelo meio que ele era, né, pelo que ele frequentava, por ele ser um professor respeitável, né, então isso tudo auxiliou muito para que o trabalho dele tivesse essa credibilidade, né. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, e a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao Espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, o foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem o todo. Quis Deus que fosse assim. Primeiro, para que o edifício mais rapidamente chegasse à conclusão. Em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação,
a bem dizer, imediata e permanente, da universalidade do ensino, pois nenhuma de suas partes tem valor nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todas harmonizar-se, achando cada uma o devido lugar e vindo cada um na hora oportuna. Não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que assim o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos individualmente a tratar ex-professo das inúmeras questões que o Espiritismo abrange. Essa ainda é uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos, comprovados uns pelos outros. É muito lindo, né? A gente precisava de aprender assim a viver em colaboração, né? A gente às vezes tem muita dificuldade de viver nesse processo de colaboração. A gente é muito individualista ainda, né? Cada um tá ligado com, vamos dizer assim, com o próprio umbigo, né? Se a gente fosse assim mais maleável, a gente poderia progredir mais rápido. Ele está ensinando o caminho, né? Agora a gente precisa colocar em prática. Menos orgulhoso, né? Porque tem a parte que ele fala que cada um, desde o maior, desde o mais pequenino com o maior, cada um trouxe sua pedra para o edifício. Então, por quê? Né? Por quê? Que era desde maior até o menor. E fala assim, e maior e menor é com relação não à estatura, né? Mas às vezes ao grau de instrução que a pessoa tem, né? E aí, por que é uma pessoa de menor grau e de maior grau? Porque se fala-se só da pessoa de maior grau, às vezes, mas aquela pessoa sabe tudo, mas, né, ela é possuidora daquilo ali e tal. E a credibilidade da doutrina vem exatamente nisso, que um que não tem um grau de instrução muito grande fala uma coisa muito perfeita, que um que tem um grau de instrução muito mais alta fala a mesma coisa. Então, fala assim, a mesma língua, o mesmo idioma. E a credibilidade da doutrina vem exatamente daí, né? E por isso a importância de colocar no primeiro capítulo o caráter da revelação espírita. Né? Porque antes de abrir o leque do início de Deus ou de todas as outras coisas. Por isso a importância de explicar qual é o caráter da revelação espírita. E aí, quando coloca que a doutrina espírita é o Consolador prometido, e aí entra no que a Simone falou um pouquinho lá atrás, né? Que era no momento certo. Então, veio construindo, no momento certo, deu um boom. E aí a gente pensa na vida de todo mundo. A minha, de vocês, é de todo mundo que tem nesse mundão de meu Deus. A gente é uma população, uma comunidade, uma humanidade cansada de tantas coisas que vem passando ao longo dos tempos e que a gente mesmo vai trazendo para a nossa vida. E aí chega um momento que está todo mundo tão cansado, vamos entender por que comigo, por que assim? E aí tem uma doutrina espetacularmente maravilhosa que nos explica o porquê de tudo. E aí a gente compreende por que a doutrina espírita é o Consolador prometido. E aí a gente compreende qual que é a grandeza da credibilidade que tem, porque vem, e aí aqui também responde o que a gente estava perguntando lá atrás, do como, simultaneamente, de vários lugares,
simultaneamente, e chegou para ele todas as respostas que ele precisava, para fazer um aglomerado de tudo e montar, né, as obras que ele montou de conhecimento para cada um de nós. Olha que perfeição. E a gente não vai cansar de falar o quão perfeito é, né? O quanto essa engrenagem roda muito bem. Acabei. Alguém mais quer comentar? Mais uma vez, é a última linha do seu parágrafo aí, ó. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos, Sim. provados uns pelos outros, né? Então, a hora que chegava, que eles convergiam numa mesma mensagem, é o start, é esse. Agora a gente faz só a adaptação para o texto. Maravilhoso, muito lindo. Aí a gente fica imaginando, né, na nossa visão pequena, quanto tempo foi usado para elaboração, execução, né? Porque aqui é tudo muito vagaroso, as pessoas se perdem, né? Às vezes tem a mediunidade, tinha esse compromisso de fazer esse intercâmbio, acaba não exercendo esse trabalho mediúnico, abre mão, tem medo, se recusa ao livre-arbítrio. Então, quantos preparos, quantos cuidados, quanta elaboração, né? Como a Ângela falou, dissipando as energias densas do planeta, que era muito, né? Muito demais, preconceito gigante, né? Passamos por fases muito difíceis do fanatismo religioso, etc, etc. Então, quanto trabalho foi expendido, né, para que se conseguisse fazer esse trabalho maravilhoso, que daria a virada de página, né, na verdadeira revelação, no consolo do planeta, né, nas respostas às perguntas que até então ninguém tinha acesso, né. Maravilhoso, eu fico encantada. É de encantar mesmo, né? Aí tem uma notinha, nota de Allan Kardec, veja-se em o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, lá também fala, né, sobre essa questão, item 2, e na Revista Espírita, de abril de 1864, a Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que também faz essas explicações aí, né? Eu quero fazer um comentário, um complemento do que a Simone estava falando, que, né, com relação a esse tempo, né, que levou e que ainda leva, porque nós somos facilmente, o homem, né, e o homem, quando a gente fala homem, não do sexo masculino, como seres humanos mesmo, o homem é facilmente corruptível, né, e a corrupção, ela não vem só do dinheiro, vem até do comodismo que a gente vive, e na nota do Kardec, na nota anterior, ele fala que todo o trabalho foi feito, né, com despojamento e renúncia. E a espiritualidade tem um trabalho muito grande com a gente, porque a gente quer viver no comodismo de ter tudo e não renunciar a absolutamente nada. E uma das maiores dificuldades da doutrina espírita é justamente a renúncia que a gente tem que fazer, a renúncia de nós mesmos, que a gente vive, né, a gente vive dentro de uma armadura, a gente vive atrás de uma máscara de pessoas que nós não somos. Nós não nascemos para ser esses seres rancorosos, esses seres briguentos, esses seres irritados. Nós nascemos para o amor. E nós estamos dentro de uma bolha, dentro de uma armadura que a gente se recusa a renunciar a essa armadura para poder viver o que Deus tem de melhor para nós. Né? E aí, assim, quanto trabalho os nossos guardiões não têm, quanto trabalho os nossos mentores não têm. E aí, hoje mesmo, eu estava passando num vídeo que o Léo Ritter, aquele cara que a gente foi lá no show dele, no stand-up que ele fez aqui em Uberlândia, e aí ele fez um videozinho falando justamente isso, que ele acha que ele achando que ele não dá trabalho pro mentor dele, pro guardião dele, o guardião dele puxando ele da rua para ele não ser atropelado, tirando ele da árvore para nada acontecer, e o guardião dele doidinho, né, doidinho na cabeça lá, tirando ele das dificuldades para nada acontecer com ele, e ele lá. Então, assim, aquilo, gente, é a gente escrito,
né, coloca nas redes sociais de uma maneira bem-humorada o que somos nós na prática. Porque quantas intuições boas a gente não tem, quantas intuições de uma atitude boa a gente não tem, de um comportamento bom a gente não tem, e a gente se recusa a seguir aquela intuição. Não é falta de intuição, não é falta de direcionamento, né? É comodismo, né? Essa preguiça que a gente tem, falando ao grosso modo mesmo, essa preguiça que a gente tem de deixar para trás, né? Um orgulho enraizado que a gente tem de deixar para trás algo que a gente não é, porque nós não nascemos para isso, nós nascemos para o amor. Nós nascemos para isso. E é por isso, eu acredito que é por isso que uma das coisas que mais constrange o ser humano é justamente o amor. Você pode tentar de absolutamente tudo com uma pessoa, mas o amor, ele quebra barreiras, o amor, ele derruba muros, muralhas que a gente vai criando em volta da gente, ou que o outro vai criando, e o amor é o único que é capaz de fazer com que tudo isso dissipa. A gente vê muito isso nos trabalhos mediúnicos, por exemplo, que a única linguagem que destrói todo esse sentimento ruim é o amor. Né? E é por isso que o amor constrange tanto, é por isso que o amor afeta tanto, é por isso que o amor quebra esses ciclos viciosos que a gente vai tendo de dor e sofrimento, porque nós nascemos para o amor. Nós não nascemos para outra coisa, não nascemos para essa quantidade de dor e sofrimento que a gente vai levando ao longo da vida. Nascemos para o amor, né? E olha o trabalho que a espiritualidade tem com cada um de nós, e eles não nos abandonam. Né? Basta ter um pensamento positivo, basta ter no coração a necessidade de ser ajudado, e às vezes a gente não precisa nem querer, eles estão ali falando para que a gente, né, acerte no caminho. Olha o trabalhão que eles têm, o trabalhão amoroso que eles têm para poder, né, resgatar a gente dessas mazelas que a gente vai criando na vida da gente. Era só isso que eu queria falar. Verdade. Eu só vou falar uma colocação rapidinha aqui. Eu brinco muito lá no corredor, porque eu gosto de trabalhar no corredor com leveza, porque é tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade, então eu tenho um jeito diferente de trabalhar. Às vezes eu fico imaginando a cara do seu Vanderlei, quando ele escuta como eu falo com ele. Ele deve falar, essa menina é doida, mas fazendo uma parte aqui, eu costumo dizer para eles o seguinte: o nosso pai, ele não esquece da gente. Ele está ali, ele fica olhando, fica entristecido, que a gente faz feiura, a gente tropeça, a gente desiste, mas ele está sempre tendo esperança que a gente vai voltar para o caminho. Então, é chegado o momento. Eu sempre brinco assim, né? Digo, ele não desiste da gente, ele está ali do lado, conosco, nos acompanhando, só observando as nossas feiuras e fala: puxa, não era bem isso que eu tinha planejado para você, né? Vamos voltar? Que tal? Vamos voltar mais uma chance? Aí eles gostam, porque eles acabam sorrindo e aí para um pouco daquela dor, daquele sentimento de remorso, né, de arrependimento, que é uma dor que machuca demais. Então, eu gosto de conversar com eles assim nesse aspecto, né? Que o Pai está sempre do nosso lado e não esquece de nos auxiliar, todas as nossas oportunidades, colocando, como disse a Ângela, um anjo de guarda do nosso lado ali, tirando a gente do buraco, no carro que vai atropelar e etc. Né? E essa fala que quebra, né? Que quebra aquele, né, toda aquela resistência. E um bom exemplo disso é a história do filho pródigo, né? Que se a gente for pensar na história do filho pródigo, é exatamente essa lição que ela traz, né? É receber esse filho pródigo que errou, que fez um monte de coisa, com festa, porque quando ele volta para casa, vamos dizer assim, compreendendo que errou, é quando Deus fica feliz que a gente também está voltando para casa, né? Olhando para os nossos erros e querendo buscar uma melhora, né? Acabou o nosso horário, acabou o nosso tempo. Paramos na questão 57.
4. 5. Vamos para 55 na próxima semana. Isso. Certo? Certinho. Perfeito. Quem vai fazer a prece final para nós? Eu faço. Obrigada. Mestre Jesus, agradecemos imensamente por esta oportunidade a nós conferida, de mais um dia junto aos nossos familiares, de mais um dia nesse planeta tão lindo que nos recebeu, para que pudéssemos ajustar a nossa existência em grande aprendizado. Agradecemos pela oportunidade do estudo, pedimos pelos nossos irmãos que atravessam momentos de dificuldade, de dores físicas, dores na alma, que o manto sagrado de Maria possa envolver a cada irmão neste momento difícil, levando a todos fé, força e resignação para atravessarem esta jornada um pouco mais difícil, mas que será a oportunidade bendita para a reparação de faltas anteriores. Que o Mestre Jesus possa abençoar a todos nós durante esta noite, no trabalho, na semana bendita, e agradecemos sempre pelas oportunidades que nos são ofertadas ao longo da nossa existência. Em nome da nossa Mãe Santíssima, nós encerraremos esse estudo com a oração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, e que assim seja. Tchau, queridas, boa semana para todo mundo. Boa noite, bom descanso para todo Tchau, mundo. pessoal. Até semana que vem. Obrigada. Boa noite. Melhor. Até semana que vem. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.